Olá, pessoas! Eu sou Maria Edna Barbosa, psicóloga e psicoterapeuta, adoro dizer isso. Eu sou o Fábio Medeiros, psicólogo. Eu sou Ana Flávia de Mesquita, psicóloga. Estamos aqui trazendo psicologia, saúde e cidadania como expressão, compreensão e direito de todo. Massa! Nosso primeiro podcast, nós vamos tratar um tema que foi escolhido a dedo, como eu disse para vocês num videozinho que soltei aí pela internet, que é o ser psicólogo. Para quem nos escuta e tem um desejo de ser psicólogo, né, de entender. E até mesmo as pessoas que nos escutam agora pelo podcast, que possam entender e desmistificar muitos pontos da psicologia, né, do ser psicólogo. É isso mesmo, sabe, Fábio? Acho que a Ana também concorda comigo. É nesse sentido. A intenção, na realidade, é que a gente aproxime a psicologia às pessoas que não têm oportunidade e desmistificar muita coisa. Por isso o tema de hoje. Vou repetir, o ser psicólogo. Porque psicólogo não é para louco, que é como a maioria das pessoas pensa, principalmente do senso comum. Trazendo a psicologia mesmo para esse campo, restringe o acesso às pessoas, elas têm problemas, como todo mundo tem, e a psicologia vem para nos dar subsídios para que essas pessoas possam ter o acesso à psicologia e também ter esse bem-estar, que é o que a gente trabalha nesse campo da psicologia. Pois é, Ana, engraçado. Ontem eu tava relendo, pegando meus livros antigos e vendo aquele livro Psicologias, da Ana Bock, e vendo essa questão exatamente do senso comum, que teve um período em que a psicologia ela foi elitizada, onde ou se fazia, se pensava numa psicologia unicamente clínica, onde quem só tinha acesso eram ou os loucos ou os frescos, as pessoas muito frescas, né? Então, assim, que tinham dinheiro, condições, foi um período de muita elitização da psicologia. E a nossa intenção, e tá na nossa missão, na nossa visão, e nos nossos valores também, exatamente isso, aproximar essa ideia e esse ser da psicologia. É interessante também a gente colocar aqui a nossa experiência, a experiência de ser o estudante, o psicólogo, as motivações que nos levaram a querer ser psicólogo, quais as frustrações e as realizações que a gente enfrentou dentro do curso. Eu acho que todos nós aqui temos a questão da experiência, principalmente para aqueles que têm um desejo de conhecer, que eu quero ser psicólogo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e nós iremos aqui dar uma pincelada e falar especificamente também sobre isso. A psicologia, ela é muito interessante porque quando a gente inicia no curso, né, nós temos um campo muito vasto para atuar, né, que vai desde a hospitalar, a social, a organizacional, a clínica, a jurídica, a do esporte. Então, assim, é um campo realmente que dentro desse percurso, que inicialmente ele é até 5 anos, mas pode levar um pouco mais, dependendo do tempo que a pessoa tenha para cursar essa faculdade. Então, assim, dentro do curso a gente pode se encontrar, atuar nos estágios dentro dessas áreas e ver de fato qual é que você se identifica. Como bem foi falado pela Edna, a psicologia, eu acredito muito que hoje ela ainda é elitizada, sim. Não são todas as pessoas que têm esse acesso. E é com esse objetivo, o nosso objetivo final é justamente esse: universalizar o acesso a todas as pessoas que precisam, que é de fato importante, principalmente hoje, nesse mundo tão capitalista, nesse mundo tão corriqueiro, que faz com que a gente só ande correndo, só pense no trabalho, só pense em ganhar mais, só pense em ter, seja diploma de fazer uma faculdade, fazer um mestrado, um doutorado, seja um emprego que você possa ganhar muito bem, mas e aí? Onde está você? Onde está esse ponto que é tão importante e tão fundamental para a nossa existência, enquanto pessoa, enquanto ser humano? Onde está a sua subjetividade? O que de fato lhe faz bem nessa caminhada? Será que realmente hoje a gente trabalha, com essa visão de procurar esse bem-estar emocional? Porque a gente, de forma geral, pensa e prioriza muitas das vezes, claro que tem as suas exceções, mas esse lado que é as preocupações do dia a dia de como se manter. Mas o nosso intuito, o nosso objetivo é justamente pensar
para além disso, né, pensar o ser humano como um todo, principalmente nessa qualidade de vida que é o bem-estar. Engraçado que, assim, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu já tinha outras formações e quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu imaginava somente a psicologia clínica. Ia na cabeça o que a gente, no senso comum, se trata e que a gente escuta muito, são os termos da psicanálise. Então, eu ia na cabeça pensando na psicologia clínica. E aí, quando eu me deparo com a psicologia, essa amplidão de áreas que a Ana Flávia está colocando aqui, e eu disse, poxa, é isso tudo, sabe? E eu pensava que era tão menor e é uma amplitude. A Ana Flávia citou um monte de área aí. E eu entendo a psicologia como uma psicologia com possibilidade popular mesmo, com possibilidade dessa aproximação, da gente se preocupar com o ser humano como um todo, e entendo também a psicologia como social. Então, assim, eu conheci lá, tive a oportunidade de conhecer, e foi por onde eu enveredei essas questões sociais. Eu sou também psicóloga comunitária, além de psicoterapeuta, e comunitária educacional, que também é outra área. E tenho aprendido muito a cada dia que passa, sabe? Quantas coisas a gente pode atuar. Se você me perguntar sobre a psicologia acadêmica, eu poderia dizer que lá eu encontrei, inclusive, as abordagens, as grandes perspectivas teóricas lá na faculdade, na universidade, em que eu nem sabia que existia. É que quando nós começamos o curso de psicologia, né, psicologia, a gente pensa que é a psicologia, mas nós descobrimos que são as psicologias. Porque a gente começa a estudar uma teoria e outra e descobre que são várias psicologias. E que psicólogo, né, de que teoria eu vou exercer essa psicologia? Uma deixa aqui muito interessante é essa questão. É um curso que nos transforma. Sem dúvida. Nós entramos de uma forma, de uma maneira, e nós saímos completamente diferente. Eu posso dizer, é um desabrochar para o outro em termos de entender a forma de olhar esse ser humano. Nós olhamos o ser humano de uma forma e quando termina esse curso o olhar é outro. E como isso nos transforma, é espetacular. Só sabe mesmo quem vivencia. Eu penso que a partir de agora a gente poderia trazer um pouco do ser psicólogo, ou o ser psicóloga, com a Ana Flávia, olhando aqui para ela e olhando para o Fábio, e vendo isso. Como é que foi a experiência de vocês, hein? Assim, como foi adentrar nesse mundo, assim, em busca da psicologia e encontrar essa vastidão de coisas? Como é que foi? Diz aí, Fábio. Olha, eu sempre não, né? Mas depois da minha adolescência, ali já chegando na idade adulta, eu me deparei com esse desejo de ser psicólogo, numa intenção de compreender, muito no senso comum, né? Dizer assim, como eu não tinha feito o curso, eu pensava, não, eu preciso fazer psicologia para alcançar e ajudar aqueles que precisam. E eu lembro de uma pergunta no primeiro dia de aula, no primeiro semestre no curso, onde dizia assim, para o que trouxeram vocês aqui ao curso de psicologia, né? Eu acho que todos os professores perguntaram a nós. E eu lembro que uma disse assim, né, para mim se conhecer melhor, uma falou assim, e aí a professora olhou e disse, pois o seu lugar não é aqui não, é no consultório fazendo terapia. Eu já não perguntei mais, mas a minha intenção era o outro. A minha irmã é engenheira elétrica, né? E eu sou psicólogo e minha mãe dizia, minha filha vai ser rica, esse menino vai ser pobre porque escolheu ser psicólogo. E é um grande questionamento, a gente vive numa sociedade que é capitalista e essa questão da rentabilidade do dinheiro às vezes também nos atravessa. Mas o meu desejo primordial, né, ao fazer psicologia, e com toda sinceridade, com todas as potências que eu tenho dentro de meu digo, era o outro. Né? É tentar ajudar esse outro através da psicologia. Eu sempre pensei na psicologia e desejei nesse lugar que eu estou hoje, que é a psicologia clínica. Mas eu me identifiquei muito com a psicologia comunitária, social. A gente vimos isso assim, fascinante, a psicologia comunitária, como ela abriu os meus olhos, né? E como a perspectiva, o leque que a psicologia ela pode agregar dentro da sociedade. O meu desejo é esse. E eu sempre trouxe isso comigo. Se o meu desejo é outro e eu desejo isso não vai ser um trabalho, vai ser
vamos dizer, um lazer, vamos dizer assim, entenda? E esse meu desejo, quando é feito na totalidade, na completude, ele vai ter rentabilidade. Não que isso seja o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é o outro. E eu digo uma coisa para vocês, eu sou muito realizado como psicólogo. Eu sei que esse áudio, né, esse podcast vai alcançar, esse vídeo, muitas pessoas que estão passando até mesmo por crises, né, em termos dentro do curso, pensando em fazer psicologia. Eu digo a vocês, eu nasci para ser psicólogo. Também tem os preconceitos com nós, psicólogo. Tá em casa brigando, olha o psicólogozinho. Eu escutei muito isso. Tu não é psicólogo? Eu sou psicólogo, não sou budista, né? Já dizem assim, né? E é psicóloga. Imagina se não fosse. Não, e tem ainda uma galera que ainda diz assim, silêncio, a psicóloga vai falar. E traz um peso, claro. Mas eu digo a vocês, nesse caminho, eu fiz o curso de psicologia em 6 anos. O curso, quando você vai caminhando dentro, qual a minha experiência? Os preconceitos mais primitivos seus vão se destruindo. Coisas que lhe incomodavam já não lhe incomodam mais. Pessoal, é massa, você pode ter certeza. E só sabe disso quem bebe dessa fonte. Então, se eu posso dizer para você, se tem esse desejo, experimente. Se você tem um desejo de entender o outro, de ajudar o outro sujeito, se você é apaixonado pelo humano, vá em frente. Isso também não quer dizer que lá na frente você também não encontre outra possibilidade. Eu tinha um amigo meu no curso, no 4º semestre, ele trocou psicologia por administração. Pô, assim, achei radical, mas faz parte. Se nós não tivermos a experiência, o que o outro nos conta nunca vai ser a nossa experiência, a experiência do outro. A gente precisa experienciar o ser psicólogo. E quando você se forma, né, e quando você chega lá, naquela solenidade onde diz otorgo grau de psicólogo, pessoal, é uma emoção. A minha experiência de psicólogo, que eu posso dizer, ela é emocionante, ela me dá tesão em falar de psicologia, não posso dizer isso. Então, sem muitas delongas, a minha experiência quanto psicólogo é algo que eu acredito não, eu tenho certeza, foi algo que me trouxe uma satisfação tremenda em ser psicólogo. É massa, só sabe mesmo quem experimentou. E você que nos escuta agora que tem esse desejo, vá em frente. Conte conosco, os psicólogos do Brasil. Abram a deixa aqui, esse canal aqui, nosso, dos psicólogos do Brasil, é para você. Principalmente para você que, sendo psicólogo ou não, tem esse desejo de se aprofundar, de conhecer e entender que o psicólogo não é uma profissão para loucos, é uma profissão onde você vai trilhar um caminho de autoconhecimento. Homem, conhece a ti mesmo, né? E a psicologia, ela pode lhe proporcionar isso. Já a minha experiência com essa questão de ser psicólogo, eu acho que de fato é um privilégio estar nessa posição de psicóloga hoje, considerando que a gente trabalha com o ser humano, né? Você tem que gostar muito de pessoas, porque é uma relação direta que você vai ter durante todo o seu percurso profissional. E é privilégio porque assim, você vai trabalhar tanto as potencialidades de alguém como as suas fragilidades. E olha como isso, se a gente for perceber, é o extremo, né? A potencialidade e as fragilidades, como a pessoa ela pode se encontrar. Durante esse meu percurso, como o Fábio bem falou aí, eu acho que eu cheguei ao êxtase, né, desse caminho trilhado, dos dias difíceis que o curso também proporciona pra gente, que não é só esse glamour, né, que se fala, né, eu vou ser psicóloga. Não, tem os dias difíceis também, das dificuldades da própria vida acadêmica mesmo. Então, assim, hoje eu percebo que a psicologia me tornou também uma pessoa melhor, nesse sentido que o Fábio falou, porque nós carregamos muitos preconceitos, e esses preconceitos, eles de fato e de verdade, eles atrapalham muito as relações. E são causas, né, de muitos problemas, de muitos sofrimentos psíquicos que levam as pessoas, né, a ter aí várias doenças que a gente sabe. Depressão, ansiedade, sofrimento psíquico mesmo, de passar por situações. Porque a psicologia, ela é algo assim tão espetacular, porque a gente trabalha no ser humano algo que ele já tem, mas que ele precisa entender que é a sua subjetividade. Ele precisa, né, se aceitar como ele é.
Porque é o que a gente fala, né? É o autorrespeito, é você saber, eu sou assim. Por que a gente tem que se enquadrar nesse padrão que a sociedade impõe? Por que eu tenho que ser para o outro o que ele deseja? Por que eu tenho que atender essa expectativa que não é minha, que é do outro? Então, assim, olha, ser psicóloga é algo assim, eu considero algo fantástico, de poder participar desse processo e validar seus sentimentos, validar suas ideias, validar os seus sonhos, porque o sonho que ele sonha é dele, não é meu. E eu acho que participar de um processo desse é maravilhoso, de você poder fazer parte de algo que cada um já tem, que é a sua essência, mas poder construir junto com ele aonde ele quer chegar. Então, assim, a psicologia realmente é algo assim muito maior do que a gente consegue até imaginar. É verdade. Gente, assim, eu escutando vocês falarem, né, sobre o ser psicólogo, e aí me remeteu a várias coisas da minha experiência. O Fábio falando sobre a questão da vocação dele para a psicologia. E eu trouxe esse meu desejo de ser psicólogo da adolescência. Na realidade, foi a minha primeira tentativa no vestibular, que na época era vestibular, de fazer psicologia. E na época eu não passei. Então eu fui para outro curso. E fui para outro curso e caminhei para a área da educação. E resgatei, inclusive, numa sessão de psicoterapia, essa minha vontade. E me responsabilizei por isso. Modifiquei totalmente a minha vida para entrar nesse campo. Agora sim, para mim, o ser psicóloga é uma coisa tão sagrada, que às vezes a gente coloca assim como, você vai, entre de cabeça, porque nem todo mundo é vocacionado para isso. Então, assim, a psicologia ela é muito importante na minha vida. Hoje, eu posso dizer que ela é além, lógico, da minha família, dos meus amigos e outras coisas, mas ela é um ponto central na minha vida. E o engraçado de tudo isso é porque, assim, dentro da abordagem que eu escolhi, que eu nunca tive dúvida desde o começo, que foi a abordagem humanística, humanismo, eu sempre entendi que o meu caminho era um caminho que tinha que ser o meu estilo de vida. Eu não tinha condições de ir para outra área, dentro da psicologia, nem ser uma psicanalista, né? Não me atrevo, sabe? Não me atrevo. Não me atrevo também para ir para a área comportamental, porque na realidade, o ser psicólogo para mim é um modo de vida. E eu não tenho como mudar o que eu sou. Sabe? Isso não há possibilidade de eu mudar o que eu sou. Então, assim, eu sou acepista, como eu já disse, reforço aqui, porque eu escuto muito, é muito engraçado, é porque é tão vasto que eu já escutei gente dizendo assim, engraçado, tu é da CP? Eu quase não escuto ninguém dizendo que é da CP. Outros psicólogos, claro. Porque a gente sabe que quando a pessoa está com dor, quando a pessoa está com angústia, quando a pessoa quer tirar aquele sofrimento e passa por um processo de luto, ou seja, de separação, ou de perca de um ente querido, ou está precisando tomar uma decisão, ou está com alguma doença física, e que busca um psicólogo, ele não quer saber qual é a abordagem dele. Hoje a gente está tratando aqui, trabalha com o inconsciente, o outro com o comportamento, o outro com a consciência. Hoje nós, 3 psicólogos, estamos discutindo isso. Mas para quem nos escuta fora daqui, desse espaço que a gente está, ele não vai procurar um psicólogo a partir da abordagem dele. Então, assim, eu penso que é uma grande vocação. Eu tenho muito orgulho, sabe, da minha profissão. Eu tenho muito orgulho e a cada dia que passa, eu aprendo mais, eu sou melhor, eu existo bem, sabe? Tenho as minhas potencialidades, descubro a cada dia minhas potencialidades, como também eu descubro as minhas fragilidades. Tá? Eu descubro até onde eu posso ir, até onde eu não posso. E aceitar esse processo, né? Que é um processo. E aceitar. Perfeito. Vamos falar do processo. E aceitar esse processo, porque eu acho que é o que causa mais sofrimento nos dias atuais, é a não aceitação, inclusive dos nossos limites, que existem e que deve ser trabalhado por nós. O que a Edna ressaltou aqui bem é dessa questão de abordagem, né, para vocês que estão nos escutando. O psicólogo, ele trabalha com uma linha teórica que é escolhida durante o percurso acadêmico e, como bem o Fábio falou, pode ser também, ele se identifica num momento com uma e depois ele decide, não era o que eu queria, ele chegou a uma conclusão que ele vai seguir outra linha teórica.
outra lente teórica. Então, assim, para vocês que procuram psicólogo, qualquer um que seja formado, que tenha o diploma de psicólogo, ele é apto a atender, certo? Então, assim, isso é só para esclarecer um pouco a vocês qual é o percurso, qual é o caminho que a gente toma até chegar a, de fato, a ocupar esse lugar de psicólogo, certo? Uma questão eu acho que a gente deveria falar, que é o psicólogo na clínica, o que é o psicólogo, o contato dele com o cliente ou o paciente, assim, cada abordagem fala da sua forma, né? E assim, o que eu acho interessante nesse momento também, a gente pensar, por exemplo, como é esse contato, o primeiro contato que a gente tem com um sujeito que chega até nós com essa demanda, com esse sofrimento, com essa dor. Nós se aproximamos dessa realidade. E pessoal, eu quero dizer para vocês também, dentro do Insight Terapêutico, é algo muito profundo. Só sabe quem vivencia. É algo muito profundo, é algo mágico, é algo que um contato de duas almas. Eu posso dizer assim como Jung, né? Jung tem uma frase que fala sobre isso. Conhece a frase decorada aí, Maria? Da teoria? Da teoria. Quem não é o psicólogo que não conhece. É verdade. Né? Mas é muito profundo. Conheça todas as teorias e todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas... outra alma humana. Eu concordo. Eu acho que é assim, né? É aproximadamente assim. Mas eu concordo, porque domine todas as teorias. Por que é duas almas, eu vejo? Porque ali nós não fazemos papel de juiz. Nós não estamos para julgá-lo. Nós não estamos ali para dizer que o sofrimento dele ou dela é besta. Nós não estamos ali para fazer daquela conversa uma fofoca. Existe a questão do sigilo. Então, todo sofrimento é um sofrimento. E se o indivíduo ele chega até o consultório é porque aquilo, de certa forma, lhe traz dor. Então, nós temos que respeitar. A Maria falou, a Maria Ésna, de uma questão do sagrado. Até aquele texto de Abraão, né? Que quando ele entra em um terreno que é sagrado, diz... tira as tuas sandálias dos pés, pois o lugar que tu estás é sagrado. Então, eu tenho isso para mim. Quando eu estou dentro da realidade desse paciente, ali é sagrado. Eu tiro as sandálias dos pés, porque o terreno do outro, onde o outro vai confiar, tudo aquilo que está dentro de si é sagrado. Por isso que precisa de respeito, de compreensão e precisa de sigilo. Nossa profissão exige isso. Entender, sabe, vocês falando, me vem à cabeça um monte de coisa. E uma das coisas, quando se fala da clínica, uma coisa que vocês falando dos professores e tudo, eu me lembrei assim, que eu me lembro que eu ia para as supervisões, quando eu comecei a clinicar, e na faculdade mesmo, dentro do ambiente acadêmico, é o momento de experienciar. É o momento de você trocar as possibilidades que tem, sair de uma abordagem para outra, conhecer mais, se dá a oportunidade de saber e de abraçar isso que para você é tudo muito novo. Tem coisas que até hoje eu não abarco, eu não consigo abarcar, porque de tão ampla que é o conhecimento, né, da psicologia. E aí... eu me lembro muito que eu ia para supervisões e a gente fazia supervisões de grupo e eu sempre ficava olhando as pessoas falando tão bonito na supervisão, uma coisa bonita, e eu dizia assim, poxa, mas eu não consigo falar bonito desse jeito. Eu não consigo falar bonito desse jeito. Falar bonito é ótimo, né? Pois é, falar bonito, as coisas bonitas, né? Mas eu não conseguia. E aí eu me lembro de uma professora, uma grande professora que eu posso até citar aqui, que foi uma das minhas, que segurou na minha mão no momento da escolha pelo humanismo. Ana Pita é uma professora da Unifor e uma grande profissional, eu tenho uma extrema admiração por ela, e ela nos fez ler um texto, e nesse texto falava sobre a sua clínica. E eu entendi naquele momento que esse encontro de almas que o Fábio falou, que na realidade está na origem do nome, né, na epistemologia do nome psicologia, né,
que no grego psique, que é a ciência da alma, né? Então, assim, eu entendo como um encontro. E que esse encontro, ele, além de sagrado, como a gente falou aqui, não levando para religiosidade, nada disso, mas, assim, falando do sagrado universal, do sagrado de importância para com a gente e para com o outro que está ali com a gente no centro terapêutico, eu entendo que o encontro, ele é único. Ele é único, que não existe, não tem possibilidade de ter, mesmo sendo o mesmo terapeuta, psicoterapeuta ou psicanalista, não existe o mesmo encontro. Que quando tá lá na clínica, você e o outro, é único, é um momento único, é inexplicável, você não tem nem como explicar. Eu digo muito assim, que se você for explicar para uma pessoa que não faz psicoterapia, que não teve a experiência do que é a psicoterapia, a pessoa não consegue entender, porque é uma coisa única, porque o outro é único. E a outra coisa também que vocês colocaram aí, me veio também à cabeça, a palavra empatia, né? Hoje está muito em voga se falar de empatia, e é muito fácil, se eu perguntar aqui para qualquer pessoa, inclusive pro Felipe Medeiros, que é nosso produtor, que tá ali só acompanhando tudo, escutando direitinho. Se eu perguntar pro Felipe, que não é da área, que é da área da tecnologia e tal, e da informática, e eu perguntar para ele o que é empatia, ele vai dizer o que todo mundo responde, é se colocar no lugar do outro. E na psicologia, a gente tem uma compreensão diferente. A gente não se atreve a se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é sagrado, é único, porque todos nós somos únicos. Até porque essa possibilidade, ela não existe. Você pode se aproximar deste lugar, que isso vai gerar a compreensão empática, mas jamais você vai estar nesse lugar. Por quê? Porque você não é ele. Só quem pode ocupar esse lugar é quem de fato está. Por isso que o encontro é único. Por isso que o encontro é único. É único, porque são dois seres, duas pessoas diferentes que estão ali. Então, assim, eu não considero que de todos os meus clientes que eu tenho, eu não chamo paciente, eu me policio muito, porque eu entendo o paciente como uma pessoa passiva, nesse sentido, eu. Isso é a minha visão. E eu acho que no processo, o outro que está ali me autoriza a acompanhá-lo nesse processo de descoberta, de conhecimento de si. Mas ele só faz me autorizar e eu só o acompanho. No ritmo dele, no tempo dele. Até né? porque essa palavra paciente também, quando a gente se refere à parte médica da medicina, ela já dá um entendimento de doença. De patos, né? De patos. De levar já para esse sentido. E a gente não trabalha com esse sentido. Não. Inclusive, eu digo muito claro nos meus encontros, nas minhas sessões, que eu não trabalho com doença, eu trabalho com saúde mental. Então, assim, lógico, a gente utiliza o CID, o DSM, e que essa doença, ela pode até existir, o paciente realmente, de fato, ele pode estar com alguma patologia, mas que essa patologia, ela não vai se sobressair nesse momento. O que vai se sobressair é o sujeito. É a sua subjetividade, é a sua singularidade. Né? A possível patologia, se de fato ele estiver, ela pode estar com ele, mas não vai se sobressair. Pronto. É isso mesmo, Ana Flávia. É assim que eu penso, sabe? E é assim que eu torno a minha clínica, por isso que eu digo assim, eu falo da minha clínica e eu já escutei muita gente dizendo assim, acho tão engraçado quando tu fala a minha clínica, porque a minha clínica é diferente. É uma coisa assim que eu vejo de pertencimento, de apoderamento, sabe? De você dizer assim, o que é seu. Mas a minha clínica, ela é diferente da clínica da Ana Flávia, que é diferente da clínica do Fábio, porque nós somos diferentes. Mesmo que eu seja um cliente da Ana Flávia, e o Fábio também, vamos dizer assim, são dois encontros diferentes, que não acontece a mesma coisa. E que o que acontece nesse espaço, nesse terreno sagrado que a gente falou tanto aqui, que é o centro terapêutico, é indizível. Só quem experiencia, só que quem vivencia a partir da experiência de um com o outro, é que a coisa flui e que acontece. Aí a gente entende o que é o processo. Eu só queria que a gente conseguisse agora colocar em poucas palavras o que é o ser psicólogo.
para quem ficou até agora conosco, escutando o podcast Psicólogos do Brasil, de uma forma bem sucinta, né? Que nós possamos dizer, dentro da sua perspectiva, da sua realidade, o que é o ser psicólogo. Como a gente estava falando dessa questão da parte clínica, né, dessa experiência que você também falou, trazendo aqui um pouco para a psicanálise, que é um campo clínico, como eu falei, né, independente da psicologia, a gente trabalha com os conteúdos inconscientes, né, e o seu modo de funcionamento, como esses conteúdos funcionam nessa pessoa. E eu estava lendo aqui o livro de Como Trabalha um Psicanalista, do Nassim, né? E tem um autor, que é René Char. Ele faz uma breve leitura, o Nassim, sobre esse autor, e ele pontua algo aqui que eu achei fantástico e que reflete muito esse nosso encontro hoje, né? As nossas experiências e a própria ideia desse projeto que é os Psicólogos Brasil, que diz assim: um poeta deve deixar vestígios da sua passagem e não provas. Só os vestígios fazem sonhar. Massa. Muito lindo mesmo. Fábio, assim, como resumir, né? Eu acho que eu já falei o suficiente, assim, com relação... porque, assim, eu acredito muito na experienciação. E o ser psicóloga, pra mim, eu não tenho como resumir, porque eu falaria aqui o dia inteiro, sabe? Porque é uma coisa muito importante. Agora, sim, a gente tem que lembrar de uma coisa, sabe? Às vezes eu já escutei coisas do tipo assim, porque também a gente não pode banalizar a profissão de psicólogo, porque às vezes a gente escuta muito isso. Eu não sei se nem cabe aqui eu dizer, mas eu já vi algumas propagandas até violentas com relação à psicologia. E não tem essa compreensão, porque assim, muitas coisas elas são terapêuticas. Você sair com os amigos é terapêutico. Nós estarmos aqui conversando, papeando, e o Felipe ali olhando, é terapêutico, né? Mas assim, a psicoterapia, ela é outra coisa. É onde entra a ciência. É onde entra uma ajuda, um acompanhamento de um profissional que cabe ali, que está preparado. Não que outras terapias não existem. Existem terapias comunitárias que são válidas, as terapias holísticas, enfim, existe muito tipo de terapia. Mas assim, conversar com um amigo, né? Eu vou para psicólogo, por que eu vou para psicólogo se eu tenho uma amiga para conversar? É terapêutico sim conversar com amigo, se deve conversar com amigo. Amigo, uma pessoa de confiança, deve sim, mas não é psicoterapêutico. É muito importante ressaltar isso. E né? entender, eu compreendi o que a Edna falou, dessa questão da importância das nossas relações, conversar com o amigo, com a família, com alguém que lhe traga confiança sobre algo que você está passando. Mas o que nós estamos tentando aqui passar para vocês que nos escutam é a importância de entender quando é preciso procurar um profissional da área, quando é preciso realmente buscar ajuda, porque às vezes o problema, o sofrimento, ele já está bastante intenso e por questões ou preconceituosas, né, essas questões que a gente já falou aqui, a pessoa ela não procura ajuda, e aí o que acontece? O problema se agrava e fica mais difícil. O tratamento, não impossível, mas vai dificultando à medida que esse tempo passa e a situação psicológica dessa pessoa também se agrava. Ana, eu já entendo assim, sabe? Eu acho assim, eu vejo a psicologia ela tão óbvia e tão necessária na vida do ser humano, principalmente nessa vida maluca que a gente vive de corre-corre, que parece que pela manhã a gente liga um botão e nem desliga de noite, que nem consegue dormir de noite, porque o pensamento não para e não precisa nem ter uma patologia ou ser diagnosticado com alguma síndrome ou um transtorno ou crises, mas eu acho tão necessário ter um psicólogo, experienciar esse momento de psicoterapia, que eu acho que deveria ser uma coisa comum, cultural, sabe? Como ir ao dentista, as mulheres ir ao ginecologista, os homens ao proctologista. Mas, assim, eu acho necessário. Eu acho, assim, se você tá precisando, necessitando, tá com dor e que tá precisando de alguma forma aliviar esse teu sofrimento, procura um psicólogo, sabe? Porque ele vai saber. Ele não vai te dar resposta. E é isso que eu digo muito, sabe, na minha clínica. É assim, se veio aqui em busca de resposta, veio no lugar errado. Porque eu não vou dar resposta. Eu não tenho resposta, eu não tenho bola de cristal para dar resposta para ninguém. Então, assim,
Eu entendo que sai dele. Ele tem uma tendência atualizante que de onde está aquela dor, onde está aquele sofrimento, é daí que a gente também, ele se aproximando dele, conhecendo, tendo autonomia sobre ele, descobrindo quem é ele, de onde vem a dor dele, é que ele consegue encontrar soluções, a potencialidade e a saúde. Mas eu também compreendo que se você tá feliz, se você tá bacana, cara, também vai no psicólogo. É muito massa rir dentro de um set terapêutico, sabe? Nossa, a gente chora dentro, né, de um set terapêutico, mas a gente ri, a gente dá gargalhada também. É muito bom, é bom recordar, é bom se conhecer. Não tem coisa melhor hoje, nos dias atuais, onde as relações são efêmeras, onde tudo é muito líquido, como diz o Bauman, onde tudo é muito rápido. Põe no stories no Instagram, em 24 horas some, ninguém mais vê. Tudo bem que se jogou na rede, fica lá, quem sabe, quem entende, sabe buscar e tudo. Mas é muito bom a gente fazer esse movimento interno, essa busca interna, do se aproximar de quem você é, sabe? Eu acho que é a partir daí, que é quando a gente se conhece, e aí eu vou tentar reproduzir uma frase do Rogers, mas assim, eu sou péssima de reprodução, gente, pelo amor de Deus, eu sou terrível. Mas assim, é assim, quanto mais próximo a gente fica da gente, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente tem essa autonomia, a gente sabe onde dói, onde nos traz alegria, onde nos causa sofrimento, mais a gente se aproxima do outro. Porque a gente reconhece a nossa experiência e aí a gente está pronto para ir para o mundo. E a gente vai para o mundo com segurança. A gente vai para o mundo sabendo o que é bom pra gente e o que é que não é. Então, assim, eu não penso que a busca e a procura da psicoterapia seja só para quem está em sofrimento, não. Eu acho que deveria ser uma coisa constante na vida da gente. Eu não vou nem dizer para vocês quantos anos eu tento terapia, tá? Acho que é porque por isso é tão feliz. E assim, se eu pudesse resumir essa palavra, né, o que é ser psicólogo, eu resumiria essa minha trajetória, dessa escolha que eu fiz profissional, mas eu resumiria nesse momento. Eu acho que ser psicólogo é uma escolha de vida, certo? Esse momento para mim é muito gratificante, eu me sinto muito feliz em estar aqui, poder compartilhar com vocês que foram meus amigos Somos de cursos. contemporâneos. De cursos, não, foram amigos, né, durante o curso de graduação, e poder hoje participar desse momento, né, compartilhar com vocês nossas experiências, né, boas e ruins, e poder de alguma forma contribuir para que a sociedade, de forma geral, possa ter um olhar amplo sobre a psicologia, possa desmistificar o que é o processo terapêutico, que não é processo para quem tem doença mental, né, como diz, psiquiátrica. Então, assim, isso é muito prazeroso, sabe? Não tem uma palavra maior que defina o que é ser psicólogo. E é muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade de fazer parte dos Psicólogos Brasil. Acredito muito nessa parceria. Eu acho que a nossa profissão nos dá esse entendimento de aceitação, de autorrespeito, de um compromisso. A psicologia ela requer da gente ética e compromisso com o outro, mas principalmente com a gente, porque eu só posso ter isso pelo outro se eu tiver comigo mesmo. Então, nesse momento, o que eu sinto é isso, eu sinto paz, eu sinto alegria, sabe? Eu sinto que nós vamos, de fato, colocar em prática tudo aquilo que nós vivenciamos durante o curso e que nós sonhamos, porque eu acho que só é possível realizar algo quando se sonha. É verdade. Engraçada, a Ana falou uma coisa assim muito interessante. Essa história da aceitação, foi esse termo, né? Aceitação. E o quanto a gente necessita de acolhimento, sabe? Quando o ser humano ele é acolhido sem julgamento, ele se torna livre, sabe? Ele se torna... Outra palavra que também é muito usada hoje é a questão da autoestima, né? Já eu trabalho com alto amor, porque a gente anda banalizando muito esse negócio de eu te amo, amor, 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 mas assim, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que aprender a se amar, sabe? E assim,
E aí, pegando o gancho da Ana e finalizando também, dizendo assim que é um prazer tremendo, sabe, gente? Assim, estar nesse projeto com vocês, sabe? Prazer é todo meu. O prazer é nosso. É nosso. Os Psicólogos Brasil, assim, apareceu num momento que eu nem entendia muito. Eu me lembro que quando o Fábio trouxe a proposta, eu confiava muito nele, confio nele. Obrigado. E eu não sei como foi a gente já conversou sobre isso. Conversamos algumas vezes. A Ana chegou até nós e nós nos construímos, né, nesse tripé, né? Tripé da psicanálise. Né? Não é só da psicanálise não, viu? Pois nesse tripé e que, assim, é um prazer tremendo estar aqui e repetindo, quando o Fábio trouxe essa ideia, eu não entendia muito o que era, mas quando ele disse uma coisa que, assim, parece assim que eu me lembro das borboletas no estômago. A borboleta no estômago foi uma aula que a gente teve, que o Fábio disse que quando sentia amor, tinha as borboletas no estômago. Essas coisas que não. Então, assim, ele trouxe e ele disse assim uma coisa pra mim que foi o que me conquistou. A minha ideia é de encontro ao outro. A minha ideia é de levar a psicologia para lugares onde ela não consegue ser alcançada. Eu me lembro disso claramente, que você também, não sei se foram com essas palavras, mas assim, e aí me interessou, porque a psicologia, ela mesmo clínica, mesmo eu sendo uma psicoterapeuta, eu não compreendo a psicologia como não sendo social. Então é importante que a gente vai trazer aqui outros profissionais e que a gente vai discutir outros temas e que a gente vai trazer gente de todas as áreas possíveis e que seja informação e que vai ser terapêutico mesmo nos nossos encontros. E massa. Né? E essa é a nossa intenção, né? Profissionais de áreas que a gente nem entende, nem compreende e que a gente vai aprender aqui junto. Porque é isso aí. Pessoal, eu estou muito feliz com esse projeto que é os psicólogos, mas tem mais psicólogas do que psicólogos, né? Vou lembrar. E é um projeto que ele foi idealizado, sonhado, trabalhado, arquitetado para vocês. Principalmente você, como a Maria diz, que está em locais mais longínquos, onde a gente não consegue alcançá-los de uma forma física. Nós vamos alcançar você ou pelas ondas de algum rádio que futuramente irá transmitir os nossos podcasts, ou pelo o celular, os iPhones, ou por algum equipamento eletrônico. Mas nós estamos aqui para você, porque nós nos fizemos psicólogo para o outro e vai nos proporcionar alcançar você. Muito obrigado também pela paciência, né, de ter nos escutado. Quero deixar aqui claro para vocês também que vocês podem deixar a sua pergunta também nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, na página do Facebook. Deixa a sua pergunta. Eu queria que os Psicólogos do Brasil falassem sobre tal tema. Você deixa, a gente vai em reunião, decide e nós iremos atender na medida do possível o que vocês estão nos pedindo. Fábio, assim, eu tô falando isso, aí eu me lembrei o seguinte, quando a gente lançou as nossas redes sociais? Sim. As nossas redes sociais, os nossos canais virtuais, o quanto de gente que nos procurou virtualmente, né? Com questões, com dores. E logo no começo, né? Foi impressionante isso, até assim, a gente não esperava que a demanda ia ser tão grande, gente procurando ajuda, acolhimento, orientação. Então, assim, que fique claro que a gente tá para isso também, né? E que a gente tá para chegar junto. Juntos somos mais fortes. Okay. Então é isso, gente. Tchauzinho. Tchau. Gente, eu também não posso deixar de deixar. Foi ótimo isso, deixar de deixar. Eu tenho dessas. Vocês vão aprendendo aí que eu tenho dessas. Eu não posso deixar de falar também, assim, que nós estamos no espaço da Multiclinic. O Júlio nos acolheu muito bem nesse sentido aqui hoje, no nosso primeiro momento aqui. Agradecer ao Júlio, agradecer a Cris, agradecer a Paloma, a Nádia,
que são a galera, a equipe aqui da Multiclinic, que nos apoia sempre, né? Sempre que a gente precisa. Nos acolheram muito bem nesse período. Até hoje na nossa caminhada, né? Eles nos acolhem, né? Assim, a gente tem uma ideia, a gente joga pra cá, o Júlio diz topo. Então, assim, hoje nós estamos aqui e a gente não pode deixar de agradecer, tá? E o Felipe. Quem tá vendo o Felipe? Ele tá ali do lado. Tá ali, é porque a gente não pode esquecer de falar do Felipe, porque eu tô bem na frente dele, aí só eu que falo, viu, Felipe? Pois é. Então, assim, é isso. Beijo. Quero convidar você que nos escuta e nos assiste no YouTube para curtir as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no LinkedIn, na página do Facebook e no Instagram como Psicólogos Brasil.